Quem está pronto para receber a continuação da palavra de domingo passado? Quem está pronto? Quem quer ouvir agora a palavra do Senhor? O tema é andando com Deus, andando sobre a palavra. Nós já falamos aqui andando sob a palavra, e agora ultimamente temos falado andando sobre a palavra. Com base na experiência de Mateus 14, quando houve uma tempestade, os discípulos estavam no barco, o barco já era escuro, já estava batendo as ondas fortes no barco, e os discípulos começaram a ficar com medo. Jesus não estava nesse momento com eles no barco, mas decidiu vir andando por sobre as águas. E aí Jesus veio andando por sobre as águas, e os discípulos agora viram aquela silhueta, viram aquele desenho de alguém andando em cima das águas, e os discípulos começam agora a ficar morrendo de medo. Agora estavam com muito medo por causa da tempestade, por causa do vento batendo com força, estava com dificuldade e, portanto, grande medo, mas agora o medo aumentou, porque além daquilo, veem também um ser andando em cima das águas. Atribuíram no primeiro momento a ideia de ser um fantasma. Gente, essa ideia de fantasma é antiga, né? E aí então eles, é um fantasma. E Jesus, aproximando-se deles, disse: não temam, sou eu, Jesus. E eles ficaram assim com medo, porque nunca na história da humanidade se houve algum registro de que alguém pudesse desafiar as leis da física e caminhar por aí andando por sobre as águas. Nunca teve esse registro. Qualquer que tentasse isso afundaria. E agora veio um ser andando em cima das águas, e Jesus disse que é ele. Então Pedro, mais do que depressa, até porque estavam com medo do fantasma, vira para Jesus e fala: se és tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo por cima das águas. Pedro foi muito esperto. E aí Jesus respondeu o quê? Venha, pode vir. E aí Pedro vai, meio desconfiado, mas ao mesmo tempo acreditando que fosse Jesus, e deu o primeiro passo, e viu que a água estava firme como um piso, um terreno. E ele entusiasmou com aquilo e foi na direção de Jesus, também andando por sobre as águas. Mas o vento ficou muito forte, mais forte, as ondas ficaram mais fortes, e começaram a bater na perna de Pedro, e respingava no seu rosto, e ele amedrontado, repara na força do vento que assobiava mais forte, e ele acaba se submergindo. Deu tempo dele gritar socorro por Jesus: socorre-me, Senhor! E ainda bem que estava próximo de Jesus, e diz a palavra que Jesus, estendendo a mão para ele, o retirou, deu nele um puxão de orelha, e diz: olha, tem que ter mais fé, você está com pouca fé. E ambos voltaram para o barco, a tempestade passou, e todos chegaram ao seu destino. Então, com essa introdução, nós temos falado, irmãos, que Pedro, na verdade, ele não andou sobre as águas, na verdade, ele andou foi sobre a palavra de Deus. Andar sobre as águas, você vai submergir. Com certeza você vai se submergir. Mas se você andar sobre a palavra, você não vai afundar. Se você andar sobre a palavra, você vai encontrar terreno sólido para andar. Tudo que tiver à sua volta, toda intempérie à sua volta, toda tempestade à sua volta, não importa o que você esteja atravessando nesta noite, por mais desafiador e difícil que seja, se você estiver andando sobre a palavra, o Senhor vai fazer você chegar ao seu destino são, salvo e ileso. Você precisa andar na palavra. O nosso problema é que nós andamos consoante as nossas emoções. O nosso problema é que nós andamos pelo que vemos. O nosso problema é que andamos de acordo com a circunstância. O nosso problema é que andamos de acordo com o que sentimos e às vezes até com o que vemos. Mas nenhum desses elementos serve de base sólida para que tenhamos segurança. A única base sólida que você pode andar com segurança, em segurança, é a palavra do Senhor. Temos exaltado aqui esses dias a palavra, e vamos continuar exaltando, porque ela é que garante o nosso destino. É a palavra que garante o seu
destino. O que a Bíblia diz a respeito do seu destino? O que a Bíblia diz a respeito da sua filiação em Deus? O que a Bíblia diz a respeito do Deus que você serve? O que a Bíblia diz que está sendo que foi reservado para você? O que a Bíblia diz que você é na pessoa de Deus? É isso que você tem que acreditar, é nisso que você tem que se firmar, é nisso que você tem que se posicionar. Então hoje à noite continuamos andando sobre a palavra. Tomamos por base então o exemplo do nosso pai na fé. Quem é o nosso pai na fé mesmo? Abraão, pai na fé. Gente, existem algumas pessoas na Bíblia que são muito queridas no meio do povo de Israel. Eu posso dizer para você, tem 3 pessoas na Bíblia que se você chegar em Israel e falar mal dessas 3 pessoas, você vai arrumar encrenca. Porque essas 3 pessoas em Israel, elas são simplesmente, posso até dizer, se não estou exagerando, ovacionadas. São 3 pessoas que você chega e eu vou chegar aqui na praça pública e vou gritar o nome dessas 3 pessoas. E eu vou dizer, e vou falar alguma coisa ruim acerca dessas 3 pessoas. Eu tenho certeza que no mínimo você vai ser repreendido, se não ganhar, quem sabe, uma cajadada de um rabino. Porque essas 3 pessoas em Israel são 3 pessoas muito respeitadas. A primeira é Moisés. Então não fale mal de Moisés em Israel, você vai estar encrencado. A segunda pessoa que se você falar mal em Israel é Davi. Davi também é muito respeitado em Israel, muito respeitado. Então você pode falar o nome de qualquer rei, mas não toque nesse nome Davi. Para você visitar o túmulo de Davi, você tem que ir num lugar agendado e colocar um quipá na cabeça, para você ver o tamanho do respeito que se tem em Israel pelo nome de Davi. Então são nomes como que quase que podemos dizer sagrados. E o terceiro nome, irmãos, não podia ser outro, Abraão. Abraão é um nome assim muito respeitado, mais do que você possa imaginar. Aliás, no caso de Abraão, eu coloco um upgradezinho nele, uma subidazinha a mais desse nome, porque o caso de Abraão, ele não é só respeitado, respeitadíssimo em Israel, ele é respeitado nas 3 religiões monoteístas e principais do planeta. Eu não sei se você se lembra quais são essas 3 religiões, mas o islamismo é considerado uma religião muito forte no mundo inteiro. Muito abrangente no mundo inteiro, principalmente hoje na Europa, e na África nem se fale, e também no Oriente Médio. Então, é muito respeitado o islamismo. O cristianismo, do qual nós fazemos parte, graças a Deus, e o judaísmo. Abraão, irmãos, é respeitado no judaísmo como pai do judaísmo, é o pai da nação de Israel. Sem Abraão não teria tido Israel. Começa com essa bênção que nós vamos ler daqui a pouco em Gênesis capítulo 12. No islamismo, Abraão também é respeitado. Talvez você não soubesse disso, mas Abraão é respeitado no islamismo. Ele só não ganha o nome de Abraão, lá ele ganha o nome de Ibrahim. O Ibrahim do Islã é o Abraão nosso e Abraão dos judeus. E se tratando dos cristãos, Abraão é conhecido como pai na fé. Então a gente canta até de vez em quando algumas canções, ainda tem umas canções antigas, mas de vez em quando aparece alguma com o nome de Abraão, né? Que Abraão é o pai na fé. Então, meus amados, Abraão é tão forte que o próprio Jesus disse que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Até Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Né? Você se lembra disso? Tira a sandália dos teus pés, que esse lugar que você está pisando é santo. O próprio Deus, quando quer dizer de quem Ele é Deus, Ele cita o nome de Abraão. Então, nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa. Abraão é o pai na fé dos cristãos, dos judeus, e uma forte influência no meio do Islã, ou dos islamistas. Sendo assim, irmãos, vamos para Gênesis 12, nós já falamos isso na semana passada, e na semana passada nós começamos dizendo que o Senhor chama Abraão, e disse, sai da sua terra e da sua parentela. É Gênesis 12, Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra em que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui tem 6 bênçãos que, se você contar, vai dar exatamente 6 bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Sendo a última, que ele vai abençoar todas as famílias da terra, por meio de Abraão. E obviamente, como que vai abençoar por meio de Abraão? É porque Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó as 12 tribos, dessas tribos uma chamada Judá, e dessa tribo Judá veio o nosso Salvador, e o nosso Salvador é aquele que Deus amou o mundo, que deu ele, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, deste modo é que Abraão abençoa toda a terra, porque dele veio lá o Salvador, da tribo de Judá, nesse sentido. Não é que o nome de Abraão abençoa a terra, que abençoa a terra é o nome de Jesus, mas Jesus é um descendente de Abraão, ok? Muito bem, agora, queridos, nós lembramos aos amados que Abraão, quando saiu da sua terra, da sua parentela, ele saiu de uma terra de um povo idólatra, na região mesopotâmica. Havia ali toda uma população que era politeísta, ou seja, adorava vários deuses, e Abraão estava naquele meio. Mas Deus decidiu mirar em Abraão e escolher Abraão. Por que ele escolheu Abraão? Não sei, ele escolheu porque ele quis escolher. Mas eu acho que o transcurso daqui para frente da história de Abraão talvez sinalize para nós porque Deus o teria escolhido, porque ele decidiu obedecer. Provavelmente, se fosse o outro, não obedeceria. Então, a Bíblia diz assim no versículo 4: partiu Abraão como ordenara o Senhor. Então, Abraão decidiu obedecer a Deus. Quando eu e você decidimos entrar na rota da obediência, significa que nós decidimos andar sobre a palavra. Quando Pedro ouviu a voz de Jesus dizendo, então venha, e ele foi, ouviu a voz de Jesus, venha, e ele foi, então ele conseguiu andar sobre a palavra. O sobrenatural de Deus começou a acontecer, dele andar por sobre as águas, porque ele andou na rota da obediência. Nessa noite, querido irmão e irmã, não sei o que você passa, não sei o que passa com você, não sei como você vive, não sei como está a circunstância da sua vida, mas eu quero te encorajar no nome de Jesus, dizendo-lhe, não importa o que você está passando, se você decidir obedecer a Deus, essa obediência vai garantir você êxito. Essa obediência vai garantir a você vitória. Essa obediência vai garantir você livramento. Então, obedeça. Abraão, então, decidiu obedecer. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos, nós nem estamos assim relembrando o que falamos domingo passado, e já vamos entrar numa outra parte do assunto, mas aqui diz, depois da vírgula, do versículo 4, depois da vírgula, diz assim, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Meus irmãos, Abraão obedeceu a Deus, obedeceu, mas ele misturou a sua obediência a uma inobservância à fala divina, quando Deus disse, sai da sua casa, da sua terra e da sua parentela. Quem era Ló? Ló era parente, logo incluía-se nesse contexto de parentela, mas Abraão por alguma razão o levou consigo. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão, filho de seu irmão, que morrera, e agora, quem sabe, por uma estima, por uma questão de consideração, ou até mesmo com o pensamento de uma tutela, não sei qual o motivo, Abraão decidiu de alguma forma trazer Ló consigo. Mas a ordem de Deus, irmãos, para ele, era ele sair com a família dele e deixar os parentes para trás. Não que Deus não amasse os seus parentes, não que Deus não fosse abençoar os seus parentes que ficaram, mas o plano específico de Deus naquele momento e contexto era para Abraão. E eu quero dizer para você, meu amado, que Deus tem alguma coisa específica para você também.
E quando Deus tem algo específico para você também, se você não tomar cuidado, você pode carregar mais alguém que não esteja nesse contexto específico, e você começar a ter que administrar problema a partir daí na sua vida. Então, ouça isso. Abraão decidiu levar consigo quem? Quem? Ló. O nome Ló se traduz como mesmo, já falamos sobre isso aqui, como é que traduz Ló? Ló se traduz como? O que significa Ló? Ló significa embotado. Ló, embotado no sentido de cego. Você pega um machado, vai cortar uma árvore, ele não consegue cortar porque o machado está cego. Você pode substituir a palavra cego por embotado. Então, um machado embotado, uma faca embotada, significa uma faca cega, não tem corte. Ok, grava esse nome, embotado, grava isso aí, tá bom? Depois a gente pode precisar disso em algum momento. Mas o nome que traduz mais Ló é encoberto, ou escondido, ou velado, ou simplesmente véu. Vamos escolher uma dessas palavras e vamos trabalhar com ela a partir de agora. Vamos escolher a palavra véu. Véu. Então, Ló é o mesmo que véu. Todo mundo aqui sabe o que é um véu. Véu é aquilo que serve para cobrir. Hoje nem tanto a gente vê muitas noivas assim, mas eu me lembro que há mais tempo atrás, nós vimos muito casamento que a noivinha toda de branquinho, e trazia, além da grinalda, trazia um véuzinho também, né? Um véu, jogava assim em cima do rosto dela, e ela entrava assim na igreja, ficava ali até um certo momento, que o noivo pegava assim o véu, levantava o véu, é até bonitinho aquilo, né? Levantava assim o véu, e aí aquilo tinha um sentido assim, está encoberto, eu sou uma virgem, até um certo momento vai ser assim, até que você tenha o direito, e o momento certo você vai me descobrir, aí você vai realmente, já namorava, já conhece o rosto dela, já se abraçaram muitas vezes, já se beijaram muitas vezes, já saíram muitas vezes, mas naquela noite tinha essa conotação de como se você está me conhecendo agora, então agora eu vou me entregar a você como a sua esposa, e você vai ter o direito de levantar assim. Aí levantava aquela coisa, via o rostinho bonitinho da noiva e tal, é uma coisa bem legal, né? Bem antiga, mas bem legal. Então, irmãos, o véu, ele serve para quê? Para cobrir, para tapar, para esconder. O véu é para esconder, o véu é para ficar velado. O véu é para ficar velado. Muito bem. E aí, queridos, Abraão então vai da sua caminhada, porém levando Ló. A obediência de Abraão aqui não estava uma obediência integral, infelizmente. Estava uma obediência parcial. O que é um alimento integral? É aquele alimento puro, genuíno, sem mistura, né? Não tem um arroz integral, tem um trigo integral e outros alimentos integrais, ou seja, ele está mantendo a sua genuinidade, ele não tem a mistura. Não foi trabalhado ali, ele está na sua origem, na sua genuinidade. E aí, queridos, eu acredito que quando Abraão leva Ló, ele misturou a sua obediência. A obediência dele não estava mais integral, estava misturada. Imagina que você pegasse um pouco de farinha e colocasse na sua mão. E eu digo, o que você tem na sua mão? Você tem farinha, é só farinha, então ali está puro, porque é só farinha. Mas de repente você fala assim, eu vou comer essa farinha assim, desse jeito não, eu vou colocar um pouquinho de açúcar nessa farinha, e você joga um pouco de açúcar e mexe aquela farinha. Você não pode dizer que aquela farinha agora está totalmente pura. Por quê? Porque ela agora tem mistura, e você a misturou com açúcar, ela não é mais pura. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão saiu com uma ordenação divina para uma obediência pura, genuína, mas quem sabe com um coração bom, aberto, querendo quem sabe ajudar o seu sobrinho, alguma coisa o motivou a não ter aquela obediência integral. E aí ele misturou a sua obediência, um ingrediente chamado Ló. Ele misturou a sua obediência com Ló. E Ló, como traduz véu, então a obediência
de Abraão ficou obediência velada. Eu acho que muitos de nós, quem sabe, irmãos, temos tido uma postura assim. Quantas vezes nossa obediência não tem sido tão integral, tão integralizada? Quantas vezes nós estamos misturados com alguma coisa, misturado com conceitos que colocamos pessoais, misturados com sentimentos do nosso coração. Tem hora que o sentimento é bom, tem hora que o sentimento não é bom, e nós estamos caminhando com certos sentimentos que não são bons, estamos andando com Deus, mas andando sobre a palavra, mas não de forma integralizada, já estamos misturados, está velado, nós colocamos um véu. E aí, irmãos, o que aconteceu logo de cara? O Senhor vai manifestando a Abraão, versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: darei à tua descendência essa terra, e ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor, depois seguiu Abraão, ou ainda Abraão, dali indo sempre para o Neguebe. Meus amados, o que eu quero dizer aqui nesse primeiro momento é que quando você decide andar sobre a palavra, Deus vai começar a te mostrar o que Ele vai fazer na sua vida, mas ao mesmo tempo Ele vai mostrar a você também que você precisa de trazer um retorno, você precisa ter uma reciprocidade com Deus, porque a comunhão com Deus exige reciprocidade, não é com Deus, em qualquer conjuntura, comunhão exige reciprocidade, mas nós estamos falando de Deus, então exige reciprocidade. Se você quer andar com Deus, quer andar sobre a palavra, você precisa dar uma reciprocidade com Deus, e essa reciprocidade, no caso de Abraão, Abraão edificou ali um altar, e a coisa estava caminhando bem. Mas no versículo 10 diz: a fome naquela terra desceu. Havia fome naquela terra e desceu, pois, Abraão o Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. O que aconteceu aqui, queridos? O que aconteceu, talvez, eu não sei, mas talvez possa ser já uma consequência da obediência misturada, velada, que Abraão talvez já não estava tão integralizado mais. E ele deixou se levar pela pressão da circunstância da vida. Havia fome na terra. E entendo fome, irmãos, o que Abraão decidiu fazer? Ir na rota do Egito, descer ao Egito. E foi nesse negócio de descer no Egito, irmãos, que algo terrível lhe aconteceu. Olha, versículo 11: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-me com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conserve a vida. Olha que coisa terrível, irmãos. Abraão já começou a ter um problema aqui, de um desvio de comportamento, nosso pai. O nosso papai na fé começou a entrar numa rota estranha. Ele disse: olha, vem cá, Sara, você é muito linda, você é muito maravilhosa, e não vai dar outra. Chegar lá no Egito, os caras vão bater o olho em você, e quando souberem que você é minha esposa, eles vão me matar. E aí, o que vai acontecer? Eles me matam e ficam com você. Então, vamos combinar uma coisa: quando chegar lá, e eles começarem assim a rodear, e perguntar quem é você, você diz: eu sou irmã dele. Ok, então está combinado. E combinaram assim. Quando chegou no Egito, não deu outra coisa. Chegou os caras: e aí, quem é essa gatinha aí? É minha irmã. Ah, então a partir de agora você é meu cunhado. Vem cá, moça bonita. E levaram a Sara embora. Irmãos, prestemos atenção numa coisa. O Deus que disse: sai da sua terra e da sua parentela. Vocês viram que um pouco antes a Bíblia que Deus apareceu para ele, pouco antes. Esse Deus que apareceu para ele, que ele viu quem era o Senhor, o Deus que disse: eu vou te dar toda uma terra enorme que eu vou te mostrar.
Esse Deus não tinha a capacidade de proteger Abraão ali, na entrada do Egito? Era preciso que Abraão mentisse? Será que Abraão faltou a Abraão pensar assim, peraí, esse Deus que está conosco, que apareceu agora há pouco para nós, que fizemos inclusive um altar a Ele, esse Deus que vai garantir uma possessão enorme, uma grande terra, Ele não tem como nos defender, nos proteger no Egito, não? Por que não pensou assim? É porque, irmãos, ele já estava andando velado na palavra. Ele já estava misturado na obediência. E quando a gente mistura a nossa vida com relação a Deus, na nossa relação com Deus, nós começamos a ficar enfraquecidos em algumas áreas das nossas vidas. E quando você assusta, você começa a se perder, o caráter começa a ficar enfraquecido, a nossa fé começa a ficar abalada, porque nós não estamos mais integralizados em Deus, nós não estamos mais andando sobre a palavra, nós estamos mais ou menos andando sobre a palavra, e mais ou menos não funciona nas coisas espirituais. Então Abraão já estava misturado, e nessa mistura ele faz um combinado desse com a esposa, e o que ele temia aconteceu, só não morreu, mas a Sarinha foi levada. Levou minha Sarinha embora. O texto fala, queridos, que Deus interveio nessa situação. E porque Deus interveio nessa situação, verso 17: porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso eu tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aí a tua mulher, toma e vai-te embora. Quer dizer, Deus não interveio na situação, punindo o Faraó? Então esse Deus que interveio punindo o Faraó, é o Deus que guardaria eles antes de entrar no Egito. Deus não fez lá uma proteção e trouxe um livramento? Esse Deus que fez essa proteção e esse livramento, teria feito desde o princípio. Abraão não precisaria ter mentido, ele poderia então ter dito assim: não, ela é minha esposa, e quero respeito com ela. Ele poderia ter feito, sabe por quê? Ele tinha costa quente, irmão, ele tinha costa larga, Deus estava do lado dele. Eu quero te dar essa boa notícia, irmão, você tem costa larga, você tem costa quente, Deus está do seu lado. Você não precisa temer a ameaça do inimigo, não. Você não precisa temer nada, não, porque Deus está com você. Se Deus está com você, você não precisa de mais nada e mais ninguém. O que Deus vai te dar é só mesmo um bônus, porque na verdade o que você precisa é do Senhor. Se Ele está com você, pronto, você já está na total proteção. Mas eu acho, irmãos, que Abraão errou um pouco antes. Quando Abraão errou? Ele errou quando ele deixou-se conduzir pelas circunstâncias da fome e decidiu ir para o Egito. O Egito, irmãos, não era o problema, porque houve momentos em que o Egito foi bênção para o povo de Israel. O Egito acolheu Jesus em um determinado momento da sua infância. O Egito acolheu o povo de Israel, 70 e poucas pessoas. O Egito acolheu José, que foi ali uma bênção. Então o Egito não era um problema. O problema é a direção que Deus não deu. Escuta o que eu vou te falar e grava isso no seu coração. Isso aqui é um lema que eu desenvolvi para a minha vida. Se servir para você, toma isso e considera isso com carinho. Se não servir para você, tudo bem, sem problema. Mas eu carrego o seguinte lema comigo há muitos anos: não tenho medo de entrar em nada, por difícil que seja, por desafiador que seja, por complexo que seja, por ameaçador que seja. Eu não tenho medo de entrar se eu tiver a certeza que Deus entrou comigo. Mas, gente, morro de medo de entrar em qualquer situação. Não precisa ser desafiadora, pode ser coisa tranquila, pode ser uma coisa fácil, sem nenhum tipo de risco, mas que eu tenho morro de medo de entrar se eu perceber que Deus não está entrando comigo nisso. Então,
Se servir para você isso, pega isso e faça um bom proveito com isso. Porque para a minha vida isso tem me valido muito. Isso significa, irmãos, que não são as circunstâncias que vão determinar os resultados na sua vida. Não são as coisas que estão à sua volta. Você pode estar cercado das piores circunstâncias do planeta. Você pode estar sendo cercado pelas coisas mais ameaçadoras da vida. Se Deus estiver com você, nele você foi feito mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Não importa o que está à sua volta. O que importa não são circunstâncias. O que importa é o quanto da presença de Deus se encontra na sua vida. O quanto de Deus tem em mim. Isso é que eu tenho que me preocupar. Não é o quanto de dificuldade. Não é isso. Mas o quanto de Deus está em mim. E o quanto da permissão dele está em mim nessa questão. Então, o erro de Abraão foi ter entrado no Egito. Por que foi ter entrado no Egito? Porque Deus nunca mandou ele entrar no Egito. Ele entrou por conta própria. Mas ele errou em ter entrado no Egito, porque ele cometeu um outro erro lá atrás antes. Qual foi? Ele estava com um véu. Ele entrou com um véu. Ele entrou com Ló. Irmãos, como eu disse para vocês, o véu, irmãos, é algo que realmente não te permite enxergar. Deus puniu o faraó, eles saíram de lá, ok, tudo bem, vamos para o capítulo 13. E no capítulo de 13, um novo episódio interessante envolvendo a pessoa do Ló acontece. O que acontece? Os rebanhos crescem muito, tanto de Abraão como de Ló. Eu queria te lembrar, irmãos, que Ló não tinha nada e Ló não era nada. Mas acredita vocês que ele também ficou rico? Ele também teve muitos rebanhos? Ele também prosperou? Ló não era nada, não era ninguém. Não tinha nenhuma promessa de Deus sobre Ló. Mas Ló enriqueceu-se e ficou bem, muito gado. Ficou bem de vida. Agora eu pergunto aos amados, será por que Ló ficou bem de vida? Porque ele estava andando com Abraão. Quem anda com gente abençoada, bênção respinga na vida dessa pessoa também. Você quer ser abençoado? Anda com quem é abençoado. Muitas vezes você fica, não sei porque eu não cresço, não prospero, não mudo minha vida espiritual, essa mornidão o tempo todo. Verifique com quem você está andando. Isso pode te responder alguma coisa. De repente, quem está andando com você pode ser aí a causa. Abraão já começou a ter um problema aqui, porque os rebanhos de Ló cresceu, o rebanho dele cresceu, e os pastores de Ló com os pastores de Abraão começaram a contender. Começaram a ter um fight entre eles. Começaram a ter problema. Abraão, antes que a coisa piorasse, chama o seu sobrinho, capítulo 13, nós estamos no capítulo 13, chama seu sobrinho e fala para o seu sobrinho o seguinte, olha lá, versículo 8, disse a Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, os meus pastores e teus pastores, porque somos parentes chegados. Observa que Abraão nem falou família, falou parentes. Sai da sua terra e da sua parentela. Olha aí. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim, se fores para a esquerda eu irei para a direita, e se fores para a direita eu irei para a esquerda. Então, Abraão chama o seu sobrinho e fala, olha, não dá mais para nós continuarmos juntos. O espaço ficou pequeno. E a demanda está alta, e os nossos banhos enormes, os teus pastores brigam com os meus com os teus, e acabou. Agora daqui por diante é o seguinte, escolhe meu filho, você andou comigo até agora, uma boa aqui, mas não dá mais para a gente continuar juntos, você escolhe. Se você for para a direita, não tem problema, eu estou te dando a oportunidade de escolher. Eu vou para a esquerda, meu filho. Se você olhar para a esquerda e gostar mais da esquerda, você vai para lá, meu filho, seja abençoado. Eu vou para a direita. Olha que Abraão, por ser o chefe, por assim dizer, por ser o cabeça, por ser o tutor, por ser o que tinha promessa, por direito, ele que deveria escolher.
Eu vou escolher o melhor, como Abraão, e vou deixar o que sobrar para o Ló, meu sobrinho. Porque a promessa não é para ele, a promessa é para mim. Ele está andando comigo, está pegando o boi, porque já cresceu muito só de andar comigo. Mas Abraão não fez isso. Abraão deu liberdade. Escolha, meu filho. Escolha. Até para não acontecer no futuro, se Ló se desse mal, como acabou se dando, não dissesse depois, mas também meu titio me mandou lá para um buraco, né? Jogou para as cobras. Então, ele não deixou escolher, que se eu tivesse escolhido, eu estava numa boa, né? Tem uns casos assim que as pessoas ficam muito nesse si, né? Se eu tivesse, e não é nada disso. E aí, então, escolhe, meu filho, eu te dou o direito, pode escolher. Aí Ló subiu num lugar um pouco mais alto e olhou para a campina do Jordão e viu que ela era linda. Tinha muito verde. Ele viu que dava assim, um pasto maravilhoso para o gado dele. Ele olhou, viu, gostou. Titio, já escolhi. Escolheu, meu filho? Sim. Eu vou para essa banda de cá, para a banda lá do Jordão, que era na mesma região que dava para Sodoma e Gomorra, antes de ser destruída. Ele não sabia que ia ser destruída lá. O que aconteceu com Ló? Ele entrou para o caminho, na minha opinião, da desonra e da deslealdade. Eu acho que Ló poderia ter dito assim: titio, quase que eu posso chamar de pai, porque o senhor está cuidando de mim esse tempo todo. Se eu sou abençoado hoje, titio, é por sua causa. Eu reconheço que a promessa de Deus nunca foi feita para mim, a promessa foi feita para o Senhor. Eu estou andando com o Senhor, estou sendo abençoado, porque eu estou pegando carona no Senhor, estou pegando carona nas suas bênçãos. Então, titio, a considerar dessa verdade, eu vou fazer um pedido para o Senhor. Eu não vou escolher nada não, eu vou deixar o Senhor escolher para mim. Escolhe para o Senhor primeiro, tio, o Senhor merece o melhor. Depois que o Senhor escolher o teu, tio, o que sobrar para mim eu pego. Escolhe para mim, tio, por favor. Se Ló tivesse adotado esse critério, irmãos, ele teria adotado o critério da honra, mas ele não fez. Ele bateu os olhos na campina do Jordão, a coisa estava linda e maravilhosa, ele disse: já escolhi, tio, bora, eu vou pegar meu gado, estou indo embora, escolhi para cá. Tá bom, meu filho, vai na paz. E Ló escolheu aquele lugar, por não saber que ali seria destruído no futuro. Agora eu queria que você meditasse comigo numa coisa, olha comigo aqui, versículo 14, olha comigo, por favor. 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, ta darei a ti e a tua descendência para sempre. Meu Deus, o Senhor veio e renovou a promessa que ele tinha dito lá atrás para Abraão. Parece que Deus silenciou-se por um tempo, depois daquela vez que ele apareceu para ele, do Egito, aquela história toda. Parece que Deus ficou meio que no silêncio com Abraão. E agora nós vemos Deus voltando novamente, ratificando a promessa que outrora ele havia feito para Abraão. Agora você que leu comigo, preste atenção neste versículo. Quando foi que Deus renovou essa aliança? Quando foi que Deus renovou essa promessa na vida de Abraão? Quando foi? Olha aí no versículo. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Vocês estão vendo aí, queridos? Depois que o véu sai, ficou claro para Abraão um caminho novamente a respeito da promessa. Olha comigo uma coisa aqui. Vamos lembrar aqui uma coisa. O que é um véu? Já falamos o que é um véu, não é? Falamos? Então um véu é isso aqui, ó. O véu é isso. Lembra do casamento da noiva lá? Que o noivo chega e faz assim, aí dá o beijinho, não é assim? Então vamos lá, isso aqui é um véu. Eu consigo ver alguns de vocês e sei onde vocês já estão, porque eu olhei antes. Aqui eu vejo o Rubão e a Bráulia, mas sinceramente não os vejo com nitidez. Se eu não soubesse que eles estavam aqui, eu não saberia que era eles. Mas eu consigo ver que tem um casal aqui. Aqui eu vejo a Laila, ali eu vejo o pastor Jonathan, na sequência a Sônia e o Marcelo. Então, eu estou tendo dificuldade de enxergar.
eu estou vendo assim muito embaçado. Veja a silhueta de vocês. Por quê? Porque eu estou velado. Enquanto eu estou velado, eu estou o quê? Escondido. 2 Coríntios 3, versículo 16. Aleluia. Deus é bom. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 12 em diante. Tendo, pois, tal esperança, quem perdeu aí é 2 Coríntios 3, 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, que eu fiz aqui agora, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Aqui se refere quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava, e ele escondeu essa glória diante dos homens. Mas os sentidos dele se embotaram. Vocês ouviram essa palavra aqui hoje já? Os sentidos se embotaram. Então, quem embotar? Ficar cego, é o machado cego. Cegaram os sentidos. Ou seja, perderam a capacidade de enxergar. E quando você perde a capacidade de enxergar? Quando você tem um véu cobrindo. Porque o véu não permite você enxergar. Eu enxergo, mas não enxergo direito. A obediência não é integral. Eu não enxergo direito, não é total, não é plena. Porque tem um véu que está me impedindo de enxergar. O Ló é um tipo de véu. Então Abraão parecia não ter mais ouvido Deus falar com ele das promessas. Mas aqui o texto é muito claro. Deus apareceu de novo e disse: Abraão, aonde você enxergar, eu vou te dar por termo de herança. Até onde? Além do que você vai enxergar. Mas quando Deus mostrou essa visão para ele? Quando o véu foi retirado. Quando o véu saiu. Enquanto temos véu, irmãos, nós não enxergamos. Continuemos a leitura. Diz assim: mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Irmãos, aqui se refere aos da antiga aliança, aos judeus, às autoridades religiosas de Israel, que está dizendo aqui, Paulo está dizendo aos Coríntios, que até os dias de hoje, se referindo naquela época em que ele estava. Mas diga-se de passagem, irmãos, até os dias de hoje, 2021, é a mesma realidade. Quando você chega em Israel, eu não conheço um país tão religioso como é. Eles são extremamente religiosos, criteriosos assim, ó. Quando a lei de Moisés foi dada ao povo, você sabe quantos preceitos, quantos mandamentos tinha essa lei? Quantos preceitos? 613 preceitos, 613 mandamentos. E Paulo aqui está dizendo o seguinte, que até os dias de hoje, quando faz a leitura, o mesmo véu permanece, ou seja, eles estão sem clareza na visão, eles não enxergam. Quando é que eles enxergam? Aqui diz, sendo revelado que em Cristo é removido. Aí, diz assim, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Isso aqui, o véu, veio para o coração deles, ou seja, o coração não enxerga. Os olhos do coração não enxergam. Grava esse negócio de olhos do coração, que não precisar disso depois. Os olhos do coração não enxergam. Eles não entendem quem é Cristo. Até os dias de hoje, eles não conseguem enxergar que o Cristo, que é o Messias sonhado, desejado, esperado, ele já veio. Mas até os dias de hoje, 2021, eles não entendem que Cristo é o Messias esperado. Uma coisa é verdadeira, estamos de comum acordo. Eles dizem que o Messias virá, e nós dizemos que o Messias voltará. Bom,
ele virá para eles, mas ele voltará. Então nesse ponto nós estamos em harmonia, que ele vai vir, para a glória de Deus. Mas irmãos, que tristeza, há poder da religião, poder dos preceitos, das regras, dos 613 ordenações e mandamentos e tudo, quando irmãos, esse véu já foi arrancado. E é por isso que lá no véu do templo, o véu maior do templo, quando Jesus morreu, diz a palavra que o véu foi rasgado de cima a baixo. Meus amados, olha a continuação da leitura, que interessante, diz assim, versículo 16, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado, aleluia. O que arranca o véu, que está tirando a nossa visão, é o poder da manifestação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo remove o véu. E esta palavra remover o véu ganha um nome na língua portuguesa. Qual? Revelar. O que é revelar? Tirar o véu. Agora o que estava oculto foi revelado. Por quê? Porque o véu foi removido. Se ainda houver algum tipo de véu na sua vida nessa noite, nós profetizamos que ele vai ser arrancado da sua vida. O poder de Jesus Cristo vai arrancar este véu na sua vida. E não pense você que pelo fato de você já estar em Cristo, que 100% o véu porventura saiu da sua vida, não. Porque tem áreas da sua vida que ainda estão encobertas com véu, que ainda precisa da iluminação do Espírito Santo. Há áreas na sua vida que estão ainda, quem sabe, escondidas, que estão obscuras, que estão ocultas. Há coisas da sua vida e você sabe que ainda você não tem a revelação integral. Você já tem a revelação de Cristo, é o seu Senhor e Salvador, mas em termos de operação dele na sua vida, você sabe que tem áreas ainda que você precisa ser revelado. Mas eu estou aqui para dizer para a sua vida, para dizer para você que este véu vai ser arrancado. Aquela área na sua vida onde está ainda encoberta, onde acontece ainda uma obscuridade, onde ainda incide algo velado, Deus vai revelar isso na sua vida. Para quê, pastor? Para tornar você livre para caminhar. Porque com o véu na cabeça, como eu mostrei, você não tem direção, você enxerga embaçado o caminho. Então ele quer te revelar para quê? Ele quer te revelar para te envergonhar, ele quer te revelar para te maltratar, ele quer te revelar para te entristecer. Não, que ele quer revelar para você caminhar com liberdade, para você caminhar livre. Você não tem mais que ficar preso nesses problemas que você sabe que você está passando. Então deixa o Espírito Santo hoje arrancar isso da sua vida e tornar você uma pessoa livre, revelada no Senhor. Prossigamos na leitura. Olha que interessante. Quer ver? Para fechar essa parte do assunto de que existe área na sua vida, na minha vida, eu digo na minha vida também, que precisam ser reveladas. Olha como diz aqui o texto. Diz assim, ora, versículo 17, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando o véu é arrancado, você se torna livre. Você é livre quando o véu é tirado. Deixa o véu sair da sua vida, deixa essa coisa que está obscurecendo você, que não está claro, tira isso, e você vai ser livre na presença do Senhor. Agora, olha que lindo o versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, revelado, saiu o véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Como é que nós somos transformados? De glória em glória. Como é que somos transformados?
de glória em glória. Como é que você é transformado de glória em glória? Porque se o véu nesta área da sua vida saiu, então ali uma glória já se manifestou. Mas tem uma outra área que o véu está presente, então deixa Deus remover. Então outra glória Deus vai te dar. E quantos véus Deus tirar da sua alma, tantas glórias se manifestarão. Daí se dará de glória em glória. Então, quando foi que Deus falou com Abraão? Renovou a promessa? Quando Ló saiu do caminho dele. Ou seja, quando o véu foi removido, Abraão voltou a ter iluminação para caminhar e Deus renovou. E qual foi a resposta de Abraão? Eu não disse que tem a reciprocidade? Então, voltando para Gênesis 13, vamos para o versículo 18. O que diz o versículo 18? E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Hoje, quando nós terminamos, tivemos uma manhã muito gloriosa aqui, muito gloriosa, muito gloriosa. Graças a Deus. Depois da pandemia, foi a primeira vez que eu vi, assim, a igreja no número de pessoas que eu vi. Graças a Deus o povo está voltando, as pessoas estão voltando, cada dia mais eu vejo isso nas culto da manhã, agora à tarde também, graças a Deus. Eu não posso queixar não, eu tenho ouvido muito pastor por aí queixar, mas eu não posso queixar não, Deus tem nos abençoado aqui. Mas hoje de manhã foi excepcional, foi diferente, muita gente. Os 3 tantos de pessoas que temos aqui, que tínhamos hoje, por aí, as 3 vezes que tínhamos, estava muito bom, muito gostoso o clima do culto. A gente nem mede culto pelo tanto de gente que tem, mas pelo tanto da unção que tem. E tinha unção sobrando aqui na casa. Estava muito bom. Deus estava agindo, movendo, e foi muito gostoso. Aí quando terminou o culto, alguns irmãos ali estavam chorando, e veio uma irmãzinha e me procurou e falou assim, chorando, ela chegava a soluçar. Ela falou assim, pastor, que bom que o senhor falou isso, mas agora me diga uma coisa. Ela disse para mim, me diga uma coisa, e como que eu tiro o véu? Boa pergunta. Como eu tiro o véu? E eu falei, domingo que vem, quando você voltar, irmã, você vai saber como tira o véu. Nós vamos falar sobre isso. Você vai ver como tira o véu. Ainda brincou comigo e disse, pastor, acho que o senhor está fazendo curso de Netflix, aprendendo a botar na série. Aliás, ela disse, o filho dela falou isso para ela. Sabe? O senhor está colocando sempre no seriado, né? Assistindo série. Falei, domingo que vem eu falo contigo. Bom, eu acho que eu vou dar um bônus para vocês aqui à noite. E eu vou falar o que eu não falei de manhã. Se ela estiver assistindo, ela vai ficar feliz, porque eu disse para ela voltar semana que vem. Eu vou dizer para você como nós vamos retirar este véu. Você quer saber como tirar o véu? Diga assim, como eu tiro o véu? Bom, eu vou te dar uma notícia primeiramente ruim, depois eu melhoro e vai ficar boa. A notícia ruim é que você nem eu temos condição de tirar véu nenhum. A única pessoa que pode tirar o véu é Deus. Aleluia. A única pessoa que pode arrancar o véu da nossa alma é Deus. Eu não tenho essa autoridade, eu não tenho essa condição de arrancar véu. Então eu não posso te responder assim, como você vai tirar o véu, eu não posso dizer, porque não é você que tira o véu. Quando o véu foi rasgado lá no templo, não foi o homem que rasgou. A prova disso é que o véu era muito alto e foi rasgado de cima para baixo, e era um véu de como se fosse uma lona de espessura assim. Então homem seria impossível rasgar o véu. Então quem rasga véu, irmãos, não somos nós. Não é o pastor, não é o padre, não é o rabino. Quem rasga o véu é Deus. A única pessoa que pode retirar o véu é Deus. Eu disse que poderia ser uma notícia ruim, mas na verdade não é ruim porque Ele tira o véu. Então se transforma em notícia boa. Mas semana que vem eu vou falar isso para a turma de manhã, mas agora à noite eu quero falar um pouquinho com você. Eu vou pegar um pouquinho mais do nosso tempo, mas eu vou falar com você que, embora você não possa tirar o véu, você pode criar o ambiente próprio para Deus rasgar o véu.
E isso aí é você, não é Deus. Você quer saber como criar um ambiente? Então vamos lá, calçadinho na Bíblia, vamos lá. Abra a sua Bíblia em Salmo 119, versículo 18. Irmãos, o Salmo 119 é um salmo muito lindo, é o maior salmo, e parece que são 176 versículos, e o Salmo 119, não sabemos quem escreveu não. Uns acham que foi Esdras, outros acham que foi Davi, outros acham que foi outra pessoa. Parece muito com a cara de Davi, mas eu não sei se foi ele. Então esse Salmo de 176 versículos, eu não sei se você já leu ele todo e se você já leu estudando ele. Mas se você já leu ele todo, você vai lembrar do que eu vou te falar. É o Salmo que todos os versículos falam absolutamente a mesma coisa. Muda a forma, muda a aplicação, muda a situação, mas a essência do versículo é o mesmo. Do que fala os Salmos? Só a palavra do Senhor. Você pode olhar aí, olha a sua Bíblia. Olha o versículo 1, depois você olhar o 176, você vai ver que está falando da palavra. Às vezes não muda o nome, às vezes fala testemunho. Está muito boa do jeito que está. Então Deus vai deixar isso assim. Deixa ele andar com o véu. Na hora que ele se sentir incomodado, que está enxergando pouco, que a coisa não está legal, ele vai me clamar. Na hora que ele me pedir e desejar, eu vou rasgar esse véu. Então, como é que Deus faz isso na nossa vida? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar na direção do ambiente preparado? Desejando que Deus faça isso na minha vida. Eu lembro do Salmo 42 e fico feliz com aquele salmo. Como suspira a corça pelas correntes da água. Ah, Senhor, assim por ti, meu Deus, suspira a minha alma. A corça é um animalzinho, irmãos, que se não tiver água, ele tem dificuldade para viver. É como se ela sente o cheiro das águas. Será que nós temos sido assim para com Deus com relação ao desejo da sua palavra? Será que nós amamos a palavra de Deus a esse ponto assim de ficar apaixonado com ela? Ou nós lemos a Bíblia porque tem que ler a Bíblia, crente tem que ler a Bíblia mesmo, né? Por que você lê a Bíblia? Porque todo crente tem que ler a Bíblia mesmo. Se eu não ler a Bíblia, eu vou ficar fraco e tal. Então não estou lendo porque, né? Não. É porque amamos a sua lei. Então a primeira coisa que eu e você precisamos fazer, Salmo 119, versículo 18. Vamos lá, vamos voltar lá. Salmo 119, versículo 18. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é muito lindo. Vamos voltar aqui nessa parte. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Observa que ele chamou a lei do Senhor de coisa maravilhosa, das maravilhas da sua lei. Se você a ama, você vê a lei de Deus, a palavra de Deus, como maravilha. Agora, por que às vezes eu não faço com constância? Porque às vezes eu não enxergo como maravilha. Tudo que é maravilhoso chama a atenção da gente. Se alguém falar para você assim, você quer ver uma maravilha? Vou te mostrar, quero. É maravilha mesmo, uma coisa maravilhosa. Aí eu quero ver. Desperta na gente desejo de ver o que é. Uma coisa vil, deixa isso para lá. Corriqueira, deixa isso para lá. Mas uma maravilha eu quero ver. E aqui o salmista está dizendo que a palavra, ela é o quê? Maravilha. Então desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas. Como é que você consegue então andar sobre a palavra? Quando você enxerga a palavra. Quando é que você enxerga a palavra? Quando o véu é removido. Quando é que o véu é removido? Quando você deseja que o véu seja removido. Segunda coisa. Salmo 119, versículo 5, você já conhece, nem precisa de abrir lá. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus caminhos. Meus amados, vamos para 119, 11.
guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quando falamos não pecar contra ti, nós estamos falando de santidade. Então, como é que você cria um ambiente para o véu ser removido? Quando você deseja andar na pureza divina, na santidade divina. Quer uma confirmação disso? Vamos para Mateus capítulo 5. Ali tem as bem-aventuranças proferidas por Jesus, né? Tem uma lista ali. Vamos para o versículo 8. Versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, o véu vai ser tirado. Quando o véu é tirado, você vê. Então você não pode tirar o véu, mas você pode desejar ser puro. Você pode desejar ser santo. E quando você deseja ser santo, o próprio Deus diz: você é bem-aventurado. Você é limpo de coração. Então, vou fazer o seguinte: vou deixar você me ver. E para ele deixar você vê-lo, ele vai ter que tirar o quê? O véu que atrapalha a sua visão. Então, como criar esse ambiente? Através do ambiente de santidade. Você vai fazer com que a mão de Deus seja inclinada a arrancar o véu. Efésios 1, versículo 18. Efésios 1, 18, diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. Lembra que eu falei disso? Os olhos do coração? O véu sai do coração. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da sua glória, da herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, meus amados, no versículo 17 diz: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração. E assim continua a leitura, como já fizemos. Então, queridos, isso tudo começa com uma oração que Paulo está fazendo. Olha no versículo 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, qual é a terceira condição para você criar um ambiente? Orando, pedindo a Deus para remover o véu. Primeiro, você reconhecendo que tem uma necessidade. Segundo, você desejando. Terceiro, entrando na rota da santidade. Quarto, entrando em oração, pedindo: Deus, remova o véu do meu coração. Vamos confirmar isso em Colossenses capítulo 2. Passam as páginas aí, vamos para Colossenses 2. Colossenses 2, versículo 2 e 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem, ou seja, ter a revelação. Quando o véu está sobre a cabeça, você não compreende. Compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, ou seja, velados. Então, aqui Paulo está fazendo também uma oração, declarando que esse véu seja removido. E por fim, nós vamos para Salmo 119, versículo 97. Eu não posso tirar o véu, mas posso criar uma situação que Deus se sinta no desejo de retirá-lo da minha vida. Isso eu posso fazer. Vamos no Salmo 119, o versículo é o 97. Quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia
ou é a minha meditação todo o dia. Então, em quinto e último plano, o que eu devo fazer? Eu já desejo, eu já entrei na rota da santificação, eu já estou buscando em oração, eu já estou santificando a minha vida para ser limpo de coração. Então agora, o que eu devo fazer finalmente? É a minha meditação todo o dia. O profeta Abacuque, no capítulo 2 do seu livro, e o profeta Daniel, no capítulo 10 do seu livro, 10 de Daniel, 2 de Abacuque, tiveram ambos o mesmo comportamento. Abacuque orou, buscando de Deus a revelação para alguma situação. Depois que ele terminou aquele seu período de intercessão, diz a palavra, ele foi para a torre da vigia e foi observar o que Deus ia falar com ele. Daniel capítulo 10, entrou também na rota da intercessão e buscou a Deus, deixou de comer manjar desejável, deixou de fazer muita coisa para buscar a Deus. Sabe o que isso significa, gente? Significa que para que tenhamos revelação, precisamos fazer o que o salmista diz aqui, que é a minha meditação todo dia. Às vezes você ora, santifica, faz, pede, mas você não para ouvir agora o que Deus vai falar com você. E quando você e eu não paramos para ouvir o que Deus vai falar, nós lançamos fora a oportunidade de ouro de criarmos e mantermos o ambiente da reflexão e da meditação para que Ele venha tirar o véu de nós. Então, nessa noite, eu quero terminar dizendo para vocês, nenhum de nós tem capacidade de remover o véu, só Deus pode revelar. Revelação só Deus pode dar. E se eu tentar revelar, eu vou criar uma revelação da minha alma, da minha carne. Quando Pedro revelou que Jesus Cristo era o Filho de Deus, lá em Mateus 16, 17, quando Jesus perguntou, e quem vós dizeis que eu sou? Diz a palavra que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu para ele, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Pai que está nos céus, Ele é quem te revelou. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Não se esforce para ter a revelação, mas se empenhe para criar o ambiente para Deus se manifestar a você e se revelar a você. Faça isso e você vai ver que isso vai ser total diferença na sua vida. Nós vamos continuar nessa palavra, ou na semana que vem, ou na outra semana, nós vamos continuar aí a partir do capítulo 14, ainda andando sobre a palavra. Nesta noite a ênfase foi removendo o véu para andar sobre a palavra. Você não anda sobre a palavra se não remover os véus que estão na sua vida. Ou seja, sem a revelação de Deus, você não consegue andar na palavra. Até para ser crente você precisa de ser revelado pelo Espírito Santo. Sabia disso? A Bíblia diz que ninguém pode dizer Jesus o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 fala isso. Então, quem revela Jesus ao seu coração para que você seja salvo é o Espírito Santo. Com relação a esta revelação, graças a Deus, eu creio que se não todos, a maioria aqui já recebeu essa revelação. Nós somos de Cristo e nada vai mudar esta realidade. Você crê nisso comigo? Então fica de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus.